Eu vou mostrar aqui como que se faz uma curva epidêmica com os casos de Covid de Salvador a partir do dia 1 de maio de 2020. Nessa tabela tem casos confirmados, ativos e óbitos. Para fazer a curva epidêmica, eu não posso usar essa coluna de casos confirmados porque são casos acumulados e não o quanto que teve de notificação referente àquele respectivo dia. Para isso, eu preciso gerar uma nova coluna, que no caso vão ser casos diários. Como é que eu sei quais são os casos diários? Seria os casos do respectivo dia menos do dia anterior. Então, nesse caso, seria 2100 menos 1995. Como que eu vou fazer isso? Eu coloco aqui igual essa célula respectiva a esse dia menos o dia anterior. Então, o que eu tenho aqui? 105. Aqui seria a mesma coisa, a desse respectivo dia menos o anterior. Só que eu não preciso ficar digitando essa fórmula até o último dia. O que eu posso fazer é, quando essa célula está selecionada, fica um quadradinho bem pequenininho verde no canto inferior direito. E aí, quando eu passo o mouse em cima, ele fica mais preto. Se eu apertar e arrastar, ele segue comigo até onde eu for. Mas para não precisar seguir até lá no fim, eu clico duas vezes com o botão direito, que ele vai até a última linha que tem dados. Então, vamos até lá embaixo para ver. Para ir até lá embaixo, aperta Ctrl e a seta e pronto. Ó, então, ele foi até aqui, 1 de junho de 2021. Então, vou subir lá de novo. Esse primeiro dia não tem, porque ele seria 1995 menos essa célula. Então, não tem como gerar. Vou deixar em branco. Para fazer agora o gráfico, eu vou selecionar a coluna de data e a coluna de casos diários. Vou inserir aqui o gráfico de coluna. Por que se faz a média móvel? Devido a essas falhas de notificação do final de semana. E aí, nós usamos a média móvel de 7 dias porque ela ajusta os dados da semana. Primeiro, deixa eu aumentar aqui. Como o último dado vem até 3.500, eu vou fazer com que esse gráfico venha até 2.500. Não tem problema sendo só um aqui que está super alto. Clico aqui duas vezes nessa coluna do eixo Y. Ele vai abrir aqui nessa lateral as opções da axis do eixo. Então, eu venho aqui nessa axis aqui, essas colunas que mostram. Vejam que está 4.000. Eu vou mudar para 2.500. Pronto, ficou mais fácil de visualizar os dados. Agora eu clico no gráfico e venho aqui adicionar elementos na tabela, no gráfico, e trend line ou média móvel, linha de tendência. E aqui moving average, média móvel. Aí ela gerou. Tá meio ruim de ver porque ela tá pontilhada, não tá tracejada. Eu vou clicar em cima dela, vejam que forma uma bolinha no extremo direito e no extremo esquerdo. Clico em cima dela, aí ela abre aqui as funções dela. O período tá 2, então cada ponto aqui é a média do dia com o dia anterior. Como eu disse, a média que a gente usa para esse tipo de dado é de 7 dias, então eu vou aumentar aqui de 2 para 7. E vou mudar aqui a colocar tracejado. Olha só, fica bem interessante porque os dados ficam mais suaves, mais fácil de ver. Bom, aí tem as coisas que nós podemos alterar, como por exemplo, aqui as datas. Posso colocar mais espaçado ou menos. Tem que clicar aqui no eixo X, nesses dados. E aí quando vem aqui nessa opção de axis, tem aqui opção de axis, ele mostra que está a cada 14 dias, mas eu posso colocar, por exemplo, um mês. E aí então vai ter a data a cada mês. Os dados não mudam, é só a informação do eixo que muda. Bom, vou colocar aqui agora também a legenda do eixo Y. Clico aqui em adicionar elemento do chart e colocar o título da axis vertical, primária vertical. Então aqui, número de casos. Agora eu vou inserir a legenda do eixo X, primária horizontal, tempo em dias. E aqui no título pode ser casos Covid Salvador. Agora eu posso inserir nesse mesmo gráfico a curva de óbitos. Para isso, eu tenho que gerar
a mesma coluna de casos diários para óbitos diários, justamente porque aqui nessa coluna também estão os óbitos cumulativos. Aí eu faço a mesma função, igual essa célula desse dia menos do dia anterior. E aí passo tudo lá para baixo. Para inserir aqui, eu tenho que clicar na tabela com o botão direito, selecionar dados. Tá aqui casos diários, eu venho em mais, coloco óbitos diários. Aqui no valor do Y, eu vou selecionar, venho aqui na célula F2, Shift Ctrl para baixo, ele seleciona todos esses dados, então da F3 até a F398. E aqui na categoria da axis horizontal, que seria o eixo X, eu vou colocar as datas. Então, clico aqui na do dia 3, A3, Ctrl Shift para baixo, ele seleciona toda a data correspondente aos dados de óbitos. Vou dar OK. Tá baixinho aqui, não dá para ver porque eu tenho muito menos óbitos do que casos. O que eu faço nesse caso? Eu vou clicar, deixa eu aumentar aqui. Vou cliquei aqui em uma das barrinhas laranja, tá bem sutil de ver. Clicar aqui e venho aqui nessa opção da série de dados e vou e digo que ele vai ser uma axis secundária, ou seja, agora os dados do eixo Y, eles estão aqui diferente desse, aqui vai até 2500, aqui vai até 80. Então, essas informações correspondem a esse eixo. Bom, agora eu vou gerar então a média móvel dos óbitos. Para isso tem que clicar aqui em uma das barras dos óbitos e vir aqui em adicionar elementos do chart, Moving Average, Trendline, Moving Average. Ele gerou, só que também tem que fazer aquele ajuste, porque ele está por dia, a cada 2 dias. Ó. Eu cliquei nela, vejam que tem uma bolinha na extrema direita e outra na extrema esquerda. O período está 2, vou pôr o período 7 e também mudar para tracejado. Olhem só, então eu posso observar aqui, é interessante que os picos de óbitos estão depois dos picos de caso, então podemos fazer análises desses tipos aqui, parece que tem um atraso entre uma curva e outra curva, então um dado interessante para ver. Posso colocar também as barrinhas mais suaves, a cor delas, e deixar a linha de tendência mais evidente. Fica interessante também. Agora, como a coluna é diferente, essa daqui corresponde aos óbitos e essa aos casos, eu tenho que pôr também o título do eixo secundário. Então, eu venho aqui, títulos, eixo secundário. Vou colocar aqui número de óbitos. Porém, tem que inserir também a legenda, adicionar elemento no chart, legenda. Se eu quiser só tirar aqui os títulos, você clica em cima 2 vezes e põe só na legenda da sua figura. Bom, é isso. Eu poderia também fazer um gráfico de casos ativos, então a data com essa coluna de casos ativos, e aí pode ser também de linha, não se costuma usar média móvel para casos ativos, é mais para casos e óbitos. Mas é isso. Muito obrigada.